Depois de 7 temporadas e 2 episódios, a Grande Guerra finalmente chegou ao Westeros e, mais especificamente, no Norte. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o terceiro episódio da última temporada de Game of Thrones. Saudações antarianas, eu sou o Gustavo Lopes. Antes da gente começar este vídeo, eu peço encarecidamente para cada um de vocês que agora no início do vídeo deixa o like, pode deixar dislike também, até acho que vou ganhar dislikes, muitos dislikes dessa vez. Eu peço também que vocês comentem, comenta mesmo. Esse foi um dos episódios mais divisivos que eu já vi na história de Game of Thrones. E eu quero muito saber a opinião de vocês, cara. Eu quero saber a avaliação de vocês. É muito importante pra mim a opinião de vocês. Espero também que vocês acompanhem a gente em todas as nossas redes sociais. Eu sempre deixo o link aqui na descrição desse vídeo. Então, por favor, vão lá, acompanha, segue, curte, etc. Ativa o sininho também, porque aí toda vez que sair um vídeo novo, vocês ficam sabendo. Por exemplo, saiu na sexta passada agora, saiu a nossa avaliação com e sem spoilers de Vingadores Ultimato. Se você assistiu Vingadores Ultimato e quer saber, ou não liga pra spoiler, você pode ver o episódio com spoilers. Ah, mas eu não vi ainda e eu não gosto de spoiler, eu quero ir lá e eu quero ter todas as surpresas. Sem problema, a gente também gravou o episódio sem spoilers, então você pode ver com e sem, ou com ou sem, tanto faz, e aí vai lá, acompanha a gente. Bom, esse foi um dos episódios mais aguardados, porque afinal de contas essa tensão é construída desde o primeiro episódio, na primeira cena, né? Quando a gente tem ali aqueles guardas da noite indo, né, de encontro, né, com alguns selvagens, eles encontram os White Walkers, ali é anunciado a Grande Guerra, e a partir dali começa a ser anunciado a Grande Guerra. Na segunda temporada a gente tem isso já mais explícito, porque a primeira temporada é a Game of Thrones, né, que é o primeiro livro, né, então o Jogo dos Tronos, então não fica tão claro assim que existe essa grande guerra, mas na segunda temporada a gente tem a introdução da Melisandre, que fala com todas as letras sobre a grande guerra, sobre Azor Ahai, etc. E era muito grande a nossa expectativa para essa resolução, né? A grande guerra que desde a primeira temporada eles falam que é a guerra que importa. As outras é só uma pequena consequência, essa é a verdadeira guerra. Então, os primeiros minutos da série, desse episódio, aliás, foram ruins muito por conta da fotografia, né? Eles precisavam economizar dinheiro, né, eu imagino, porque eles diminuíram a quantidade de episódios já, mas eles tinham duas grandes guerras pra fazer, que é essa e a que a gente vai ver contra a Cersei a partir do próximo episódio. Então eles precisavam de dinheiro, né? Então uma forma que você faz a batalha ser à noite, deixa tudo escuro e mete uma puta de uma neblina, que assim você pode fazer os personagens mais mal acabados, né, os mortos, zumbis e tal, e aí você não precisa gastar tanto com computação gráfica assim. Dragões também você pode fazer uma silhueta e etc. E pra mim isso atrapalhou demais os primeiros minutos. A primeira meia hora do episódio é ruim. Quando começa a batalha, você não sabe quem tá lutando. Você olha, você não sabe quem é esse cara que morreu, é alguém importante? Eu deveria estar me importando com esse cara que morreu? De início não, né, porque não morre praticamente ninguém importante, então a gente fica meio perdido. Aí aparece um dragão, você fala, putz, mas que é esse dragão? Se é o Drogon? Se é o Viserion? Se é o Rhaegal? Qual dos 3 dragões que é? Eu não faço ideia, então ficou muito confuso o início. O início é bem preparação pra guerra, tá todo mundo se preparando, a Melisandre sabe-se lá de onde sai, mas ela chega lá. Duas coisas aconteceram nesse episódio que as pessoas disseram que era um Deus Ex Machina. Não é essas duas coisas que aconteceram, não são Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é se a Melisandre nunca tivesse aparecido em nenhum episódio e aí ela chegasse do nada e acendesse as espadas dos Dothraki. Mas não foi o que aconteceu, a gente conhecia a Melisandre, sabia de todo o poder dela, e ela, na 7ª temporada, avisa que ela ainda vai ter que retornar para que ela morra naquele país estrangeiro, né? Não é um Deus Ex Machina, foi amarrado, mas eu acho que foi mal executado, né? Muito mal executado. Ela simplesmente surge e acende as espadas de todos os Dothraki que não tinham, né, preparação para aquela guerra lá. Eles estavam com os araques dele, né, que são de ferro, não ia conseguir matar ninguém com aquilo dali, e a partir daquele momento eles tinham fogo. Eles vão pro ataque e morrem todos, junto com o fantasma, uma das piores cenas que eu já vi, o fantasma saindo.
uma amiga minha falou bem assim, Gustavo, eu acho que o fantasma podia ter ficado nas criptas. E eu falei, putz, faz muito sentido o fantasma ficar nas criptas, porque lá embaixo não tinha ninguém pra defender eles, não tinha uma linha de defesa sequer. Eles morreram, qualquer um entrava lá e matava eles, né? O fantasma ficar lá seria legal. Primeiro, o Jon ama o lobo dele e ia querer que o lobo dele defendesse, né, as pessoas que estavam ali, que ele também amava. E segundo, justamente porque além do fantasma estar mais a salvo ali, ele poderia ainda, em alguma eventual coisa que acontecesse, matar uma galera ali, como o Summer fez com o Bran lá na 6ª temporada, né? No Hold the Door, né? Então é isso, né? A Game of Thrones não se importa com os lobos e isso é um grande problema. George R. R. Martin escreve muitas coisas pros lobos, dá uma importância gigantesca pros lobos. E a série joga isso fora, joga isso no lixo. Isso me deixa muito chateado. Bastante chateado, pra falar bem a verdade. Depois dessa cena, Daenerys decide que ela não vai seguir o plano. E daí ela vai, parte pra cima e vai tacando fogo em geral. Mas era uma armadilha, né? E só porque o roteiro é muito bonzinho, nem Dany nem Jon Snow morrem, né, nessa batalha. Porque a gente tem os dois se encontrando no meio da batalha, a gente tem o Jon cortando árvores, né, com o dragão dele, com o Rhaegal. E a gente tem também um vento muito forte que desestabiliza o voo dos dragões e faz com que fique mais difícil de voar, né? Mais difícil até de quem tá em cima se segurar, eles não conseguem ver quem que é e etc. Então, foi uma coisa que acabou ajudando, como uma amiga minha disse, mas pra mim foi uma puta de uma burrice, né? Ela abandonou o plano e eles quase morreram. Só não morreram porque o roteiro tá ajudando eles. Os mortos vão encurralando todo mundo, a galera vai recuando, eles entram pra Winterfell e aí eles precisam acender as trincheiras, né? Porque aquela é a barreira natural. Eles não conseguem, a Dany não consegue ver o sinal do Davos e também eles não conseguem acender com as flechas, porque tem muito vento. Então a Melisandre faz a maravilhosa macumba dela, ela fala, Senhor da Luz, por favor, proteja-nos, né? Na língua eu acho que aquilo é valeriano, mas eu não tenho certeza. E daí ela acaba invocando fogo e o Senhor da Luz protege todos ali com a barreira natural de fogo ali. A partir desse momento a fotografia melhora, a gente consegue ver melhor as batalhas e os personagens e o episódio fica melhor de se assistir. Antes, até essa meia hora, quando isso acontece, o episódio é ruim e a gente não consegue assistir direito. Nas criptas de Winterfell a gente tem ali uma leve rusga, né? A Sansa fala com Tyrion, a sua lealdade dividida entre eu e a Rainha dos Dragões seria um problema, né? E daí a Missandei fala, é verdade, né? A Rainha dos Dragões é um problema, se ela não tivesse aqui tava todo mundo morto, tava resolvido. Uma leve rusga ali que a gente tem, a Sansa encara muito bem aquilo, a Missandei fica bravinha. Depois a gente vai, né, pro Bosque Sagrado, o Theon tá conversando ali com o Bran, e aí o Theon quer se desculpar com o Bran, e o Bran fala, não, ó, tudo que você fez trouxe você até aqui, esse aqui é o seu lar, essa é a sua casa, né? Então aquilo é muito bom, uma redenção muito grande pro Theon naquele momento. A gente vê, né, que tá tudo ali em volta, a trincheira tá acesa, e aí a gente tem um dos maiores estrategistas de todos os tempos, se não o maior, que sobreviveu a várias guerras, enfrentando tantos soldados tão poderosos, né, e inteligentes, e aí ele acaba tendo mais uma sacada, ele fala assim, vocês que estão aí na frente, se sacrifiquem, se queimem, mas apaguem esse fogo aí para que os outros mortos consigam entrar. E aí cada um deles vai lá e se sacrificam e aí abre brecha para todo mundo poder entrar. O Jon olha para ele, né? O Jon tá ali com o dragão dele protegendo o Bran, ele olha e vê que o Rei da Noite tá voando e vai na captura, né, do Rei da Noite. Isso é uma coisa que os dois têm essa rivalidade desde a 5ª temporada, né? Então é uma coisa que foi construída há muito tempo. O Rei da Noite aparentemente respeitava muito o Jon e via ele como um grande inimigo, né? Então, por conta disso, a gente tem o Jon indo atrás do Rei da Noite e o Rei da Noite ali tendo uma atenção com o Jon, né? Dentro de Winterfell, tudo pegando fogo, o cão, o Sandor Clegane, tem medo de fogo, então ele não consegue lutar. Ao mesmo tempo que motiva ele é a Arya, né, que tá descendo o cacete em todo mundo, ela tá matando uma galera, ela tá fazendo de tudo, o treinamento dela, ela tá botando em prática, matando um por um. De repente chega um momento em que tem muita gente, ela não consegue, acaba batendo a cabeça e fica avariada. Mesmo assim ela não desiste. Ela continua lutando, ela continua indo pra cima e isso motiva um pouco o Sandor, né? Fala, ó, essa menina aí tá lutando e você tá aí chorando com medo do fogo, né? Assim que essa cena acontece, um gigante entra, né, em Winterfell e aí ele acaba fazendo vítima a Lyanna Mormont, né? A Lyanna Mormont, ela é uma personagem que as pessoas gostaram muito, eu também gostei muito dela, mas os próprios produtores, o David e o Dan, eles falam que ela, na verdade,
era um personagem de one shot, né? Era pra ela ter uma cena foda e depois era pra ela desaparecer. Mas as pessoas gostaram tanto que eles mantiveram ela até este momento onde ela morre por um gigante, né? Ela é provavelmente o menor personagem da série em estatura dos principais. E aí o gigante pega ela enfia uma adaga de vídeo dragão no olho daquele gigante, né? Então a gente tem ali uma disparidade muito grande de altura, mesmo assim ela morreu com muito heroísmo. A perseguição que o Jon tinha iniciado acaba não dando muito certo, né? A gente vê que primeiro a Dany conseguiu a dianteira na perseguição, apesar de que isso nem fez muito sentido, mas a Dany tá logo atrás do Rei da Noite e o Jon vem atrás dela. Acaba que do nada ele desaparece, os dois dragões ficam ali completamente à mostra no céu ali de Winterfell, né? Então a vantagem acaba virando, era para ser 2 dragões contra 1, né? 2 pessoas contra um cara, e acaba que quem tá em minoria consegue, porque é muito inteligente, um excelente estrategista, consegue virar esse jogo a favor. Depois a gente entra para dentro do castelo, né, de Winterfell, e a Arya conhece muito bem esse castelo, então cada salinha, cada lugarzinho dali ela conhece, ela consegue se esconder bem. O problema é que os mortos também entraram, eles estão em maior quantidade, podem revistar todos os cômodos ali com maior facilidade, né? Só que ela mostra ali todas as habilidades em stealth dela para ela conseguir fugir dali, né? Ela quase consegue fugir completamente sem ser notada, exceto por barulhos de gotas de sangue caindo no chão. Vejam bem, os zumbis escutaram gotas de sangue caindo no chão. É um barulho ínfimo e muito difícil de se escutar, mas mesmo assim eles conseguiram escutar barulho de gotinhas de sangue caindo no chão. Mas ela conseguiu escapar, né, usando toda a genialidade dela e foi embora. Problema é que mais mortos chegaram e aí ela é obrigada a fugir. Nesse meio tempo, o Sandor e o Beric acabam entrando dentro do castelo para tentar salvar a Arya, né? E eles vão lutando ali contra os mortos que eles conseguem. O Beric acaba se sacrificando, levando várias estocadas de espadas, né? E adagas e machados, e seja lá o que mais tiver acontecido. Leva muitas facadas mesmo, mas eles conseguem escapar. Acabam entrando na sala do trono e lá eles encontram a Melisandre. A Melisandre fala, depois que o Beric morre, fala, olha, o Senhor da Luz trouxe ele de volta à vida várias vezes, né? Mas ele cumpriu a missão dele. E ficou muito claro que a missão do Beric todo esse tempo, na realidade, era proteger a Arya. Ele precisava proteger a Arya, porque a Arya ia desempenhar um papel muito importante. É bom a gente lembrar que nos livros isso não existe, o Beric já morreu. A missão do Beric, ela encerra quando ele encontra a Lady Catelyn lá no rio, perto das Torres Gêmeas, né, dos Frey, e lá, quando ele dá o beijo da vida nela, ele morre e ela ressuscita. Então, a partir daquele momento, o arco do Beric encerra nos livros. Na série, o arco dele só veio se encerrar hoje, e é a Arya que tá no lugar da Lady Catelyn, né, a Senhora Coração de Pedra. Logo depois, a Melisandre fala, olha, eu já encontrei você, eu falei que você ia matar uma galera, porque todas as minhas profecias estão corretas. Então, você vai fechar muitos olhos castanhos, verdes e azuis também. Nesse momento a Arya parte para algum lugar, a gente não entende de início o que está acontecendo, mas ela vai embora para algum lugar. No Bosque Sagrado a gente vê ali o Theon usando muito bem o arco e flecha, eles nascidos de ferro, que são muito bons no arco e flecha, tem que sempre lembrar nisso, e eles fazem um trabalho realmente excelente, né? Depois a gente vê que o Rei da Noite, ele tá fazendo várias avarias ali em Winterfell com o dragão dele, tá jogando muito fogo, e a gente vê o primeiro embate, né, do Jon com o Rei da Noite, né, com os dragões. Pra mim aquilo ali foi uma homenagem à Dança dos Dragões, porque a gente tem algumas imagens parecidas com algumas imagens que a gente teve nessa luta dos dois dragões, né, do Rhaegal com o Viserion, né. Mesmo assim, não dá muito certo talvez pro Jon, acaba despencando lá de cima, mas a Daenerys consegue fazer com que o Rei da Noite caia, né, do dragão dele, do Viserion, né. Ao mesmo tempo, o Jon despenca com o Rhaegal, então ele não despenca lá de cima total. Então o Rhaegal cai e aí depois o Jon cai, acaba obviamente se machucando, mas não morre, né? A Daenerys é a última que consegue ficar no ar, né? Porque ela é quem derruba o Rei da Noite, então ela é a última que consegue estar ali no campo de batalha. Ela, voando com o dragão dela, vê que o Rei da Noite tá lá embaixo e solta fogo de dragão nele, que não faz efeito, ele até dá um sorrisinho, né, pra ela, tipo, fogo de dragão, querida, não vai rolar comigo. E daí a Daenerys foge, porque ele tenta acertar o Drogon, mas ele não consegue. O Jon vê aquilo acontecendo, né? Vê que a Daenerys não conseguiu vencer o cara, e aí saca a garra longa e vai atrás.
Percebam que com muitos metros de distância entre o Jon e o Rei da Noite, ele sente a presença do Jon e ele só pega e olha para trás, fala, você tá aí, abre os braços de novo, como ele fez lá em Hardhome, e esse é o segundo embate deles, né? Algo que, de novo, eles vão trabalhando esse embate, essa importância do embate dos dois, desde o 8º episódio da 5ª temporada. Então, o Rei da Noite percebe essa distância, uns 200 metros, talvez, 100 metros, talvez, que o Jon tava, e daí ele começa a reanimar os mortos. O Jon sai correndo para tentar chegar até o Rei da Noite antes de todos os mortos levantarem, mas ele não consegue. O Rei da Noite só vai embora porque ele quer matar o Bran. A gente vê que ele entra em Winterfell com todos os outros 12 White Walkers, né? A gente vê que são 12 que existem e ele entra ali com os White Walkers pra dentro de Winterfell na missão dele de matar o Bran. É bom lembrar que quando ele ressuscita os mortos, todos os mortos de Winterfell ressuscitam, então os que estão nas criptas também ressuscitam. É engraçado que eu tava no evento domingo, né, mesmo ontem, e daí me levantaram essa teoria que eu não tinha pensado, né, por um ato falho meu, eu acabei não pensando e fazia completamente sentido os mortos que estavam lá reanimarem, né. Eu achei que poderia aparecer o Ned Stark, mas eu acho que seria muita crueldade o Ned Stark aparecer tentando matar a própria filha, né, a Sansa ali, então por isso eles não colocaram o Ned Stark levantando ali. O Jon, de novo, tá em uma guerra onde ele tá numericamente inferior, né? Ele tá contra o exército sozinho, né? Ele faz o que ele pode ali. O Jon é um excelente espadachim, é um excelente guerreiro, então ele faz o que ele pode. Ele mata vários Whites, né? Whigs que estão ali e vai fazendo o que pode, como ele fez, por exemplo, na Batalha dos Bastardos, quando ele tava sozinho, né? E ele tava ali contra um exército inteiro de novo, né? A Daenerys acaba salvando ele, né? Ela vai, pousa com o Drogon ali, solta fogo e com o dragão dela, né? Não ela, mas o Jon fala, mas eu tenho que salvar o Bran. E a Daenerys fala, vai. Aí nesse momento, por algum motivo, a Daenerys esquece que ela tá com um dragão gigantesco no meio de um lugar onde tem centenas, milhares, talvez milhões de mortos que estão completamente loucos e ela resolve que não precisa alçar voo. Os mortos começam a chegar, né, do dragão e enfiar, né, as adagas dele dentro do dragão, machucando o coitado. Ela acaba caindo, né, do Drogon e o Drogon acaba tendo que voar, né. E é aquele momento que ela cai ali, ela tá num campo de batalha com um exército gigantesco, né. Ela iria morrer, mas o Jorah acaba surgindo e salva ela, né. O Jorah que tem essa função e fez isso muitas e muitas vezes, acaba salvando ela mais uma vez. Naquele momento ela empunha uma espada, né, para ela tentar lutar, né, contra os mortos ali, e ela se sai muito bem até. Para quem nunca viu uma espada na vida, ela pegar uma espada e matar o tanto de Whigs que ela mata é uma coisa muito grande, né. Quando o Jon entra em Winterfell, ele vê que tá todo mundo com problema. Ele vê o Sam tá praticamente morrendo, com muitos mortos ali do lado dele. Ele vê a Brienne, o Podrick e o Jaime, todo mundo com muitos mortos do lado. É iminente a morte de cada um deles, eles vão morrer, não tem o que fazer, né? Porque tá todo mundo cercado, o número deles é muito inferior ao de todo mundo que tá lá, principalmente depois da reanimação, né? O Verme Cinzento também tá em maus bocados ali, lutando do jeito que ele consegue lutar, mas com certeza todos ali vão morrer, porque não tem o que fazer, né? Porque são muitos mortos, então não tem muito como salvar nenhum deles ali. O Jon continua indo, né? Ele precisa chegar até o Bosque Sagrado, ele precisa estar junto com o Bran ali para tentar salvar ele. Mas ele encontra alguns problemas, isso porque o Viserion chega, né, e começa a cuspir fogo para tudo que é lado, e aí o Jon não consegue, né, acompanhar, chegar até o Bran, porque o Viserion tá ali montando guarda, né, tipo um camper que impede ele de sair do esconderijo dele e conseguir chegar até o Bran, né? O Theon mostra o heroísmo dele, ele é o último homem, as flechas acabam, todo mundo morre, ele pega uma lança e ele é o último homem. Apesar de que ele tá rodeado de morto, mesmo assim ninguém consegue chegar ainda no Bran, né? Ele consegue matar todo mundo, né, de alguma forma e manter o Bran a salvo, né? Mostrando que ele é realmente muito bom, né? E que ele tá cumprindo ali a missão dele e a última missão, né, na cabeça dele pelo menos, era isso que ele pensava, defendendo ali o guri que ele fez tanto mal em algumas temporadas passadas, quando ele foi pegar o Winterfell pra ele, né? O Rei da Noite finalmente chega no Bosque Sagrado, ele tá acompanhado de todos os 12 White Walkers, né, que acompanham ele. A gente sabe que são 13, eu já falei isso num vídeo aqui, onde eu tentei explicar quem era o Rei da Noite. E daí
ele entra com todo mundo ali e a gente vê o Bran que tava largando nos corvos, acompanhando tudo voando, né? Aí ele volta e chama o Theon, que tá chorando naquele momento, né? Porque ele sabe que o Bran vai morrer, não tem muito o que ele fazer. Então ele sente que ele falhou naquele momento, mas o Bran dá pra ele a redenção. Ele fala que o Theon é um cara muito bom e agradece, né? A gente sabe que o Bran, por exemplo, ele não agradeceu a Meera Reed, ela que sumiu da série, inclusive, né? Nunca mais apareceu. Ela... Não, o Bran não agradeceu nada que ela fez, só depois, mas você não vai falar nem obrigado a ele. Tá, vai, obrigado. Já pro Theon não precisou disso, ele olha pro Theon e fala, obrigado, você é um cara muito bom. Num ato de heroísmo, ele vai, pega aquela lança dele e corre, né, pra cima do Rei da Noite, que, como novamente ele, cara, é um super gênio da guerra, né? Só vê o cara e com um simples movimento quebra a lança, enfia ela no Theon, que acaba morrendo naquele momento ali. Aí a gente fica alternando, vendo que o Jon tá com aqueles problemas lá com o Viserion, que não tem como ele alcançar o Rei da Noite, né? Que naquele momento tá rodeado, né, de tudo que é lado, pelo próprio exército dele e dos 12 White Walkers que estão lá, que também são ótimos guerreiros, né? E já provaram isso em vários momentos, né? Matando várias pessoas que a gente já viu, né? Eles matando. Então, os caras são muito bons. Quando ele chega pra matar o Bran, que ele vai puxar a espada dele, eis que a câmera muda para um White Walker, a gente vê um ventinho passando no cabelo dele aqui, a área surge do nada, e aí o Rei da Noite ainda consegue segurar ela, né, no pescoço. Ela que tá com a adaga aqui em cima, solta, pega embaixo, enfia no Rei da Noite, e assim ele morre, né. A área destrói todo o exército do Rei da Noite, né, com esse movimento dela, né. E é uma coisa que, sinceramente, foi horrível. Eu acho que desde a 4ª temporada, Game of Thrones não é tão boa quanto poderia ser. Game of Thrones, nessa temporada, eu comecei a botando muita fé. Eu falei, cara, eles estão resolvendo tudo muito bem, eles estão respeitando os personagens deles, estão fazendo as coisas certas. E quando chegou nesse terceiro episódio, eu vi que, na verdade, eles não estão nem aí pra história que eles fizeram, eles não estão nem aí pros personagens que eles desenvolveram, eles não estão nem aí pra nada. Fui tentar me embasar, porque muitas pessoas começaram a me criticar, e eu sei que muitas vão me criticar nesse vídeo e dar dislike e me xingar nos comentários, não tem problema, pode, tranquilo. Mas eu fui tentar me embasar, as pessoas falando assim, Gustavo, mas só porque a Arya, você queria que fosse o Jon ou a Daenerys? Nossa, que coisa óbvia e tal. O negócio não é ser óbvio, o negócio é ser uma coisa bem desenvolvida. Eles estão desenvolvendo um personagem chamado Jon Snow desde a 5ª temporada. Eles estão desenvolvendo uma personagem chamada Daenerys desde a 1ª temporada. Desenvolvendo, que eu digo, no sentido de liderança, de guerra e de crescimento. O Jon, ele começa a ganhar liderança na 4ª temporada, né? Mas na 5ª é quando ele atinge o auge dele. Então ele é desenvolvido que um é o nêmesis do outro, que o Jon e o Rei da Noite são inimigos eternos um do outro por algum motivo. A Melisandre profetiza que Azor Ahai é um cara que vai remover a espada dele do fogo e que esse cara vai acabar salvando todo mundo do norte com a Luminífera, uma espada especial que pega fogo. E eles jogaram tudo isso no lixo. É inadmissível isso, sinceramente, porque como que você tem um personagem tão inteligente, tão brutal como o Rei da Noite, que participou de inúmeras guerras, não existiu uma guerra que esse cara perdeu a ponto de acabar tudo. Ele acabou sendo vencido pelo Azor Ahai, que era outro cara brilhante, o cara que fundiu uma espada genial, e com essa espada genial, a Luminífera, ele conseguiu espantar os White Walkers. Ele não venceu, ele espantou os White Walkers de volta para a terra deles, né? E agora eles voltaram, e daí uma garota, eu sei, todo mundo vai defender ela, mas ela tem treinamento, ela isso, ela aquilo, não interessa. Eles fizeram tudo isso e o treinamento dela, e por mim tudo bem a Arya matar ele, mas do jeito que foi feito, o cara tava cercado pelo próprio exército e ninguém viu. Os caras escutaram gotas de sangue caindo. Oh, putz, tem uma gota de sangue caindo aqui. E passa uma menina correndo, e ninguém percebe. Isso é um absurdo. Isso é insultar a inteligência de quem tá assistindo a série. Vocês podiam criar qualquer outro tipo de solução, qualquer outro tipo. Ela podia cair de cima da árvore, ela podia ter chegado lá antes e não ter mostrado em nenhum momento ela chegar, mas ela caía de cima da árvore e matava o cara. Beleza, né? Ela chegou antes, não tem problema. Quando ela chegou, não tava aquela galera lá, e quem tava lá, às vezes os nascidos de ferro tinham matado, mas ela chegar depois de todo mundo e ninguém notar ela,
Eu achei isso um enorme absurdo. Esse episódio, pra mim, entra naquela lista dos episódios da temporada 5, que é a pior temporada. Quem assiste o canal sabe que eu não gosto da quinta temporada. Ela é uma temporada ruim, exceto um ou outro episódio, como por exemplo o 8º episódio, que é o Hard Home, que estabelece Jon versus Rei da Noite, né? Então é um ótimo episódio esse, o 8 da quinta temporada, mas esse terceiro episódio, a maior guerra que era pra acontecer, o cara foi morto numa coisa besta. Uma coisa muito besta. Então eu acho que isso desvaloriza muito a série. Eu não consigo gostar desse episódio e eu me esforcei muito. Eu fiquei procurando dentro de mim. Falei, cara, será que era porque eu tinha um personagem favorito e nem eu sabia? Será que eu gostava do Jon e da Daenerys e por isso eu achava que eles deveriam ser? Mas não é isso. Eu realmente não tem como defender de verdade essa cena da Arya matando o cara, não tem. Eles jogaram fora tudo que eles construíram de Azor Ahai, toda a mitologia por trás do Rei da Noite. E é isso. Outra coisa, os personagens, eles mataram um monte de personagem B, figurante na verdade. O personagem B teve o Jorah e a Lyanna, né, só pra acabar com a Casa Mormont mesmo. O Sam tava numericamente ali, uma puta desvantagem, não serviu para nada o Sam nesse episódio. Não morreu Tyrion, não morreu a Sansa, não morreu a Brienne, não morreu o Jaime. Não é matar por matar. Não é esse o problema. É você botar personagens que estão infinitamente em desvantagem, né? Eles estão em desvantagem ali e não morreu ninguém. Então por que coloca o personagem naquela situação? Por que colocar o cara em desvantagem? Pra que fazer isso? Não precisa fazer isso. Colocasse os caras em batalhas mais de boa, colocasse figurante e personagem B em batalha que era mais difícil. Como você coloca um personagem? Quantos personagens já morreram por muito menos em Game of Thrones? E como que você coloca um personagem no meio, rodeado de um monte de morto e ninguém morre? É insultar a inteligência de quem assiste Game of Thrones. Eu acho que agora a gente tem 3 episódios, né? Esses 3 episódios vão falar sobre a guerra contra a Cersei, né? E pra mim eu não sei por que o Jon voltou à vida. Não faz o menor sentido, o Jon deveria ter permanecido morto. Quando você traz o cara à vida e na guerra ele acaba que não faz grandes coisas, quer dizer que o cara trouxe ele à vida só com o propósito dele sentar no trono, só com o propósito da Dany sentar no trono, só com o propósito da Sansa sentar no trono, só com o propósito da Arya sentar no trono, ou seja lá quem for. Não faz sentido isso, cara. É você jogar fora 7 anos de série aí que você construiu e que o George Martin construiu. Então, saudades de quando a gente seguia as coisas do George Martin. Quando eu seguia as coisas do George Martin, a série era num nível inquestionável. Agora que tá saindo da cabeça do Dan e do David, não tá legal, não tá mesmo legal, e eu tenho realmente sérios problemas com esse episódio. A minha nota para esse episódio é 5, é um episódio regular, e o que tá deixando essa nota ser tão alta, essa nota 5, é porque eu adorei muito a trilha sonora, que foi muito bem feita, muito bem editada. Algumas cenas, alguns posicionamentos de câmera da meia hora que fica iluminado pra frente, ficou muito bonito. O Miguel Sapochnik sabe filmar guerra, mas eu acho que teve algumas limitações que ele teve que seguir aí, e por isso não ficou um episódio brilhante em fotografia, em posicionamento de câmera. Bom, pessoal, é isso daí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas se não gostou, não tem problema também. Eu espero que vocês deixem a opinião de vocês nos comentários. Eu quero mesmo ler a opinião de vocês. E vamos debater aí sobre esse episódio. Vocês acham que foi um ótimo episódio, um melhor episódio? Vocês não gostaram? Concordam comigo? Deixa a opinião de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho, deixar o gostei. Ou nesse episódio específico, aquele não gostei, se você achar que eu tiver falado muita merda aqui. E acompanhe a gente em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.